Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque que jogo ruim, hein? O Dorival erra nas trocas, o time vai mal, expõe carências do elenco e Rodrigo Garro, hein? Um alento. Chega mais. Rapaziada, vamos falar desse jogo aí. Meu Deus do céu, que coisa lamentável. Hoje eu preciso responsabilizar Dorival Júnior. Eu sei que ele percebe evolução, eu sei que ele explicou as suas medidas, as suas mexidas, as suas tentativas no jogo. Mas é muito pouco, né? O Dorival já tem mais de um mês no comando técnico do Corinthians e a gente ainda não enxerga o que ele quer com esse time. Eu vou dizer um negócio pra vocês, é difícil até explicar o Corinthians. Eu reclamava muito do Ramon Dias e do Emiliano e disse isso ao Emiliano, né, em algumas críticas pontuais, mas eu sabia o que criticar. Eu chegava para analisar pós-jogo o time do Ramon e falava assim, gente, como é que tá aquele buraco dentro do 4-3-3? Por que o Memphis está jogando de lateral esquerdo, cobrindo o lateral? Por que o fulano... Eu sabia o que estava acontecendo. O time do Dorival ele é um pouco indecifrável, porque ele é inconstante, ele não convence, ele não tem uma regularidade, ele não tem um padrão, é difícil você enxergar o que está acontecendo. E assim, isso me preocupa. Mas eu tenho esperanças no Dorival, porque eu ainda acho que o Dorival Júnior pode recuperar esse time. Tem uma coisa que ele já fez, que é a questão da defesa, né? Ele estancou. Olha, gente, a gente pode criticar individualmente, pontualmente, atuações do Félix Torres, do André Ramalho, do Kaká, mas uma coisa é fato. O Corinthians parou de tomar gol. Parou. O Corinthians simplesmente não... tomou contra o Huracan lá. Tá bom, mas assim, é muito raro. O Corinthians hoje não está tomando tantos gols quanto tomava. Então, ok, se o objetivo do Dorival é reconstruir o time a partir da defesa, tá bom, eu vou dar esse voto de confiança. Tem uma pausa agora para que ele possa treinar o time. Eu vou dar esse voto de confiança. Tem um momento em que a gente percebeu o time do Corinthians, como todos, desgastados fisicamente. Você não tinha uma figura como a do Rodrigo Garro, você agora perde o Yuri, o Memphis ficou de fora de alguns jogos. Então tudo isso nesse meio tempo, obviamente, atrapalhou o andamento das coisas. Eu vou dar esse desconto, porque eu reconheço no Dorival um bom treinador. Ele não está conseguindo fazer o time jogar? Não. Então, assim, eu posso estar sendo incoerente, o torcedor deve estar pensando, pô, você tá maluco, Chico, você tá criticando o Dorival e tá dizendo que, ok. Não, não é isso. É que, assim, a gente está apontando falhas nesse momento, mas eu não vou aqui rasgar tudo e dizer, manda embora e vai buscar outro técnico. Eu acho que é muito prematuro, até porque tem uma pausa se avizinhando. Essa agora da data FIFA e depois a da pausa para o Mundial. Então, eu darei um voto de confiança porque eu reconheço no Dorival um grande treinador. E acho que ele, com tempo para treinar, recuperar jogadores e talvez alguns investimentos pontuais, e isso talvez seja o mais complicado e nebuloso nesse momento, porque aí você precisa envolver a parte política administrativa do Corinthians e aí já complica. Porque o Dorival, o Fabinho Soldado, inclusive, antes do Dorival, emitiu um pronunciamento, falando com todo mundo ali na sala de coletivas, dizendo que... reafirma o compromisso dele com o Corinthians, recebeu sondagens pelo trabalho que ele vem realizando, se valorizou, né? Então ele permanece à frente do Corinthians para tentar o que é melhor pelo clube. Falou, assim como era com o Augusto, hoje com o Osmar, temos autonomia para fazer aquilo que temos que fazer. Então o Fabinho, que é o dono do vestiário do Corinthians, ele continua comandando as ações. E ele provavelmente entende e já identificou as carências do elenco. A questão é, ele vai ter dinheiro para contratar? A gente sabe que o molde hoje, o modelo do Corinthians que contrata é receber jogadores livres de custos para você negociar salários e luvas. Ele vai conseguir segurar jogadores que daqui a pouco querem sair por conta dessa instabilidade política? Ele vai conseguir contratar todos aqueles jogadores que ele quer? O Corinthians vai ter caixa para isso? Não sei. Isso é uma incógnita que a gente vai descobrir ali na frente. Tem uma janela que abre nessa segunda-feira para o Mundial, né? Mas todos os times podem contratar até o dia 10 de junho e depois a grande no dia 10 de julho. Aí sim, todo mundo vai em busca de reforços. Tem que confiar, tem que apostar que o Fabinho Soldado consiga fazer o que é melhor para o clube no segundo semestre. E diante disso, eu tenho que esperar. Eu sou obrigado a esperar o que o Fabinho Soldado vai fazer, o Dorival vai fazer com essa parada, para melhorar e potencializar o time. Nesse jogo contra o Vitória, o Dorival está muito apegado a esse esquema do 4-1-4-1. Só que dessa vez ele fixou, ao invés do Maicon, o Ranieri de primeiro volante. Eu falei,
Opa, finalmente. Avançou o Bidon e o Maicon como construtores, digamos assim. Puxou o Memphis para jogar um pouco mais por dentro, vindo buscar essa bola. E eu não gosto quando ele exerce essa função, porque eu acho que ele se desgasta, ele tem que estar próximo da área, que é algo que o próprio Dorival disse isso na sua chegada, que ele iria explorar o Memphis dessa maneira. Colocou o Thales Magno e o Héctor Hernandes como atacantes lá na frente para enfim, repor ali, né, as ausências de André Carrilho, machucado, e também do Yuri Alberto, e esse vai fazer muita falta porque vai demorar um tempo para voltar. Esse foi o time que ele encontrou, essa foi a maneira que ele encontrou para escalar o time. Só que não existiu conexão pelo meio, não existiu produção criativa e a coisa não funcionou no primeiro tempo. Com 28 minutos ele perde o Ranieri machucado, e aí ele faz aquilo que eu não imaginei que ele fosse fazer, né? Ele volta o Maicon para ser esse primeiro volante mais uma vez, e ele tinha aberto mão disso, eu pensei, opa, que legal, o Ranieri de primeiro, não de meia, mas aí o Ranieri machuca, ele bota o José Martínez de ponta pelo lado direito. Quase um segundo lateral, assim, e eu sei que o Martínez ataca o espaço, eu sei que o Martínez gosta de se lançar, mas existe um motivo pelo qual ele é volante, né, gente? Muitas vezes chega ali, ele já fez cruzamentos interessantes, botou na cabeça do Yuri e tudo mais, mas muitas vezes ele cruza na lua, ele chuta cruzado errado, ele precisa de uma aproximação ali também, então o Mateuzinho não subiu tanto assim. O time ele não funciona, a verdade é essa. A organização do time, a sincronia do time, ela não rola. O que acontece de diferente no jogo? O Héctor Hernandes, por exemplo, não conseguiu receber uma bola livre, e olha que eu tenho boa vontade com ele, e eu sei que o time tem uma dificuldade de trabalhar para ele, né? Então ele tem meio que se virar por ali, é que o Yuri tá mais adaptado, né? O Héctor nem tanto assim. E aí quando o sistema muda muito, também acaba prejudicando o jogador que não joga sempre. No segundo tempo, o que ele faz? Ele tira o Héctor Hernandes, que estava uma figura nula, e coloca Rodrigo Garro. Eu não vou nem condenar a substituição, porque assim, o Héctor não estava fazendo nada, e era meio óbvio, você não tem uma reposição para o Yuri, avança o Memphis Depay, você já tem o Thales por ali, depois ele botou o Romero, você bota mais atacantes e bota um cara para abastecer, mas coitado do Héctor, né, que quando entra o cara para abastecê-lo, ele entra justamente no lugar do Héctor Hernandes, então ele não teve nem essa possibilidade de jogar com o Rodrigo Garro. Quando o Garro entra, o segundo tempo é todo do Corinthians. E o Garro faz coisas que só ele é capaz de fazer. Em 45 minutos, o Garro mudou a história do jogo e o Corinthians não venceu por um detalhe, assim, não tenha jogado tão bem assim, mas é que o Garro fez o time jogar. O Garro chegou muito mais próximo, fez o Corinthians chegar mais próximo do gol. É verdade que o Corinthians se expôs também, não fosse o Hugo Souza, que fez umas duas, pelo menos, defesas importantes. O Vitória também poderia ter chegado ao placar, porque esse é o teu risco, né? Você avança aqui, o adversário que está beliscando um pontinho, daqui a pouco vem um espaço, o Renato Kaiser chuta uma bola, queima-roupa e o Hugo pega. Pro Ancelotti ver, lá nas tribunas, né? O recém-convocado goleiro do Corinthians. Depois tem um cruzamento pela direita que ele salva embaixo. O Hugo foi super importante, mais uma vez. Mas o Corinthians criou por conta do Rodrigo Garro. Cuidem desse menino. Esse menino ele é muito especial. Ele assim, não tem justificativa, não tem desculpa para o Garro, né? Ele estava parado, ele estava com lesão no joelho, ele estava tanto tempo sem jogar. Não existe isso. O jogo ruim, crise política e tal. Ele não quer saber. Ele vai lá e ele veste a camisa do Corinthians buscando o resultado e o gol enquanto tem jogo. Enquanto o juiz não apita, ele está tentando alguma coisa. Ele meteu uma bola na trave, numa cobrança de falta. Ele enfiou uma bola para o Romero, que o Romero perdeu assim. Ele enfiou uma bola para o Thales Magno, que chutou na trave. Cara, ele tentou de tudo. Esse menino, ele é fantástico. E aí a gente percebe o tamanho da falta que o Rodrigo Garro faz e fez no time quando ele não está. Porque não existe uma peça de reposição. O Emiliano tentou, o Ramon tentou, né? Os dois tentaram, o Dorival tenta e não existe. Você pode botar qualquer... O Coronado não é esse cara, o Memphis vindo buscar o jogo não é esse cara, o Bidon não é esse cara. Não existe uma peça no Corinthians e dificilmente você vai encontrar no futebol brasileiro um cara que faça o que o Rodrigo Garro faz. Cuidem desse rapaz, porque ele inteiro é ele quem vai ganhar jogos pelo Corinthians. É que ele não joga sozinho, evidentemente. O Vitória fechado era mais difícil e mesmo assim criou todas essas possibilidades que eu narrei para vocês aqui. Isso em 45 minutos. Então a volta dele é um alento, é uma benesse, é uma baita notícia.
Mas, claro, ele precisa da aproximação com o Memphis. Acho que o Memphis fez um jogo muito abaixo, muito abaixo. Não sei se aí tem a ver com a questão da crise, da instabilidade política do clube e tal. Pelas informações, o Memphis é um cara que está incomodado com isso. O próprio Garro também está. Mas, assim, o Garro não levou para o campo. O Memphis talvez tenha levado. E aí é uma conjectura que a gente faz, mas ela é muito subjetiva. Eu não posso decretar nada aqui. Não tem o Yuri nesse momento para ele abastecer, então o Rodrigo Garro tentou da maneira como deu, mas infelizmente o elenco tem muitas deficiências, né? Você não pode contar com um jogador como Thales Magno, o Romero já se torna insuficiente, é difícil, não tem peça de reposição, não tem um cara que defina, e aí o Garro é quem tem que ser esse cara e muitas vezes ele não consegue. Então, assim, é um jogo medonho, ruim, num final de semana complicado para o torcedor, depois de tudo que aconteceu no sábado. Uma semana terrível depois da eliminação na Sul-Americana. Vem esse imbróglio político, que na verdade começa com o impeachment do Augusto, vem a eliminação, vem o que aconteceu no Parque São Jorge nesse sábado, e aí vem um jogo contra o Vitória, que está lá embaixo, em que você pensa, bom, agora o Corinthians vai vencer, vai dar uma resposta para o torcedor, para que o torcedor vá para casa pelo menos feliz com o futebol dentro de campo. Não, apenas reflete tudo aquilo que a gente está vendo nos bastidores. Complicado. Dorival ainda não achou o time. Minha esperança é essa pausa. O ambiente político do clube não está favorecendo e o time não acontece. É só a gente torcer para que as coisas melhorem ali na frente. Nesse momento, não tá legal. Concordam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.